O cônego Francisco Hipólito Santanita Machado Couto nasceu a 29 de junho de 1972. É filho de Joaquim António Machado Couto e de Maria Joaquina Santanita Couto. Nasceu em Montemoro Novo, na freguesia Nossa Senhora da Vila. Foi ordenado sacerdote a 29 de junho de 1996 por Dom Mário de Gouveia. Celebrou sua missa nova na sua terra natal, em Montemoro Novo. A 15 de agosto de 1996 foi nomeado prefeito no seminário de Vila Viçosa, onde esteve 3 anos. Depois, a 25 de agosto de 1999, foi nomeado pároco insólito para Nossa Senhora da Assunção, Santa Luzia e São Brás, de Vastos, em Elvas, onde foi pároco 12 anos. A 30 de julho de 2008 foi nomeado diretor do Departamento da Pastoral Litúrgica, cargo que ainda desempenha. Em 2011 foi nomeado pároco Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, de São Romão de Ciladas, cargos que ainda desempenha nos dias de hoje. É capelão da Casa de Bragança, da Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Viçosa, é o reitor do Santuário Nacional da Padroeira de Portugal e em 20 de janeiro de 2016 foi nomeado cônego do Cabildo de Catedral de Évora. E no próximo dia 29 de junho celebra as suas bodas de prata sacerdotais. Sr. Cônego Couto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Falamos um bocadinho. Primeiro que tudo, recuamos uns aninhos bons. E como é que surgiu esta chamada a este ministério sacerdotal? Obrigado também pelo convite que me foi endereçado. É sempre bom partilhar um bocadinho a nossa história e o nosso ser igreja, não é? Um bocadinho isto. Eu não me lembro bem de muitas coisas. Lembro-me porque acredito nas pessoas, as pessoas lembram-me de algumas coisas. A minha mãe costuma contar que quando eu terminei a quarta classe, quarto ano agora, não é? Do ensino básico, que eu tinha mostrado desejo de ingressar nos Irmãos de São João de Deus. Na altura eu tinha 10 anos. Eu acho que a minha professora primária também tentou fazer assim um forcing para que isso acontecesse. Mas a minha mãe disse, ele é tão pequenino. e pronto, ok. E ficou o sonho. No ano seguinte, isto eu já contei em vários sítios, não é bom nem mau, é o que é. Eu jogava futebol, sempre joguei futebol. E jogava futebol numa equipa lá de Montemor. E o treinador dessa equipa quis colocar-me no Benfica. E eu acho que tinha já tudo tratado para ir para o Benfica. Aí foi o meu pai. Ele é muito pequenino. Não, e sobretudo também estarmos afastados, longe, não sei o que é que teria dado, deixava de ter dado, não é isso que é importante. O que é importante é que, de facto, parece que as coisas não iam acontecendo, mas ao mesmo tempo havia acontecimentos. E no final do segundo ano do ciclo, portanto no atual sexto ano, eu participei, como estava sempre na Eucaristia, na Missa Nova do Padre Manuel Zé. Isto eu já lhe contei, portanto não tem problemas aqui em divulgá-lo. Que é também Montemorense. Em Montemorense, exatamente. E quando terminou a Missa Nova, em julho, no mês de julho, eu fui ter com o meu prior e disse-lhe, eu quero ser como aquele senhor. Mas não diz nada à minha mãe. O senhor vê lá o que é que faz falta, que a gente depois como vai conversando. Disse eu. Em setembro, fui dizer à minha mãe, olha, o Padre Simões quer falar contigo. O Padre Simões já faleceu, era o meu pároco na altura, e quer falar consigo. Eu disse, o que é que tu fizeste? E eu disse, acho que não fiz nada, tenho que lá ir, o senhor padre chamou-a, e pronto. E foi quando a minha mãe ficou a saber que as coisas estavam quase todas tratadas para entrar no seminário. Bom, e de umas coisas lembro-me, de outras não. E recordo-me perfeitamente deste diálogo, eu sei um bocadinho de algumas coisas, lembro. E assim foi. No ano de 1984, em outubro, dei entrada no Seminário Menor de Vila Viçosa. E a coisa foi acontecendo. Eu acho que chorei durante o primeiro mês todas as noites, porque estava longe. Recordo-me quando cheguei ao seminário e fiquei choroso porque, entretanto, vi os meus pais partirem. Tinha 12 anos, não é? Eu tinha 12 anos. Minha irmã mais nova tinha 4. E nisto passam os meninos que tinham chegado no seminário, outros que já lá estavam nesse dia, e vamos jogar à bola, e pronto, e aí esqueci. 12 anos, ok? Depois volta o sentimento de não termos a mãe, não termos o pai, não termos o nosso habitué de vida, quer dizer. Mas pronto, foi decorrendo a vida de seminário, altos e baixos, tenho muitas recordações, acho que só guardei as boas, e portanto isso também é importante, que me ajudaram e que me fortaleceram, sobretudo na descoberta de Jesus e no ganhar uma paixão por Jesus. E foi assim que nasceu, digo eu, quer dizer, não tem um clique num dia, tem
tem vários momentos em que nós acho que andamos a deixar que o coração se abra um bocadinho também às propostas de Deus, aos desafios de Deus. Não é chorar porque não aconteceu uma coisa, mas é de facto, se calhar, com o coração ter agarrado. A questão da vocacional, acho que se é verdade do quarto ano, que eu não me recordo, da quarta classe, disso eu não me recordo, é a minha mãe que conta, é sinal que Deus já estava a mexer há muito tempo, né? E que naturalmente, se deixarmos avançar um bocadinho esta escuta de Deus, que Ele sempre nos cumulará e compensará. Pois, dessa caminhada, foi uma caminhada longa de seminário, né? 13 anos, 5 em Vila Viçosa e 7 aqui. Exatamente. Chega ao dia 29 de junho, também. Data de aniversário, com 20 e 24 anos. No dia em que se celebrava 24 anos. Exatamente. Com 24 anos, recebe a ordenação sacerdotal de Dom Mário de Gouveia. Que recordações é que tem desse dia? De uma grande agitação de toda a comunidade, porque foi a Montemor. Uma grande agitação da comunidade a mobilizar-se para esse acontecimento. A felicidade da minha mãe. Logicamente das minhas irmãs. Um misto de alegria e tristeza pela ausência do meu pai física, mas que os últimos momentos da vida dele foram fantásticos nesse campo, porque acho que ele me deu a entender que eu tinha vocação, ou que sentia que eu era feliz neste caminho que estava a percorrer. Recordo-me de estar prostrado e de me sentir completamente a esvaziar de mim mesmo. Parecia que estava... Peço desculpa, que isto às vezes a gente... os 25 anos são isto, não é? Sentir-me a esvaziar, sentir-me a estar quase no céu, não é? Com o canto das ladainhas, com depois as mãos todas a imporem-se, não sei... Senti uma emoção muito grande aí e ao mesmo tempo um medo imenso. Associando ao dia da ordenação também a presença dos meus colegas, dos mais próximos, que sempre me acompanharam e que também se sentiram acompanhados por mim, claro, mas estávamos a falar de mim. E associando aí também a Missa Nova, eu sentir que nessa noite da ordenação quase não dormi. A primeira vez a celebrar a missa, quase que o vinho saltava do cálice, não sei, estava com este medo, no bom sentido, não é? Este sentido de responsabilidade, não é? É, exatamente, que eu não sou digno, de facto. Não sou digno. Deus quer dar-me essa dignidade, Deus cumula-me da sua graça para que este vaso de barro possa transportar em si, mas recordo-me que eu tremia. E não tinha a ver com o canto, porque a maior parte das coisas ia ensaiar cantando, não tinha a ver com a pregação ou homilia, ou quer que fosse, já tinha feito outras. Eu fui diácono durante um ano, precisamente, pedi para fazer essa experiência também, para que o serviço não quer dizer, que eu não me fechasse no não servir, não é? E recordo-me ao mesmo tempo de uma serenidade imensa, à medida que os momentos iam acontecendo e que eu ia sabendo que estava a dar resposta com o que sou. Falou nessa vontade de servir, né, de ser pastor, e tem sido pastor, apesar de também ter aqui outros trabalhos pastorais, e depois ainda também fez uma formação complementar, não é, em liturgia, mas ainda foi sempre pastor, não é? Esteve alguns anos em Elvas, agora já está outros tantos em Vila Viçosa, assim, duas comunidades importantes da nossa diocese, como todas são, mas estas aqui com bastante peso histórico. Como é que tem sido essa experiência de 25 anos como pastor, de estar ao serviço? Têm sido os desafios próprios de cada lugar. É verdade que nós às vezes rodeamos-nos ou enchemos-nos de determinado tipo de ações ou de ideias pastorais e de projetos.
é preciso perceber que nem todos resultam no mesmo lugar, ou em lugares diferentes, o mesmo projeto. É preciso saber adaptar, é preciso conhecer as comunidades. Não é uma questão de esperar para ver só, é uma questão, de facto, de ir construindo aquilo que será o alicerce das coisas. De facto, aquilo a que comparo que eu primeiro entendo que é importante é servir a comunidade na Eucaristia. Portanto, e sempre foi, penso eu, o meu cuidado maior. A Eucaristia não é minha, não é da comunidade, mas é feita por todos e é para a comunidade, da qual eu também faço parte. E é um dom de Deus imenso. É o próprio Deus que se nos dá ali. Portanto, acho que é o mais rico que nós temos e por isso, com maior riqueza, eu devo cuidar dela, deste coração, a todos os pequenos sinais. É verdade. Depois temos as nossas falibilidades e às vezes pode acontecer uma coisa que não parece tão evidente e a coisa pode não correr tão bem. Mas a primeira preocupação minha foi essa, foi a dignidade da celebração. E é por aí que penso eu que a comunidade também se vai fazendo presente e que ela vai acontecendo. É verdade que tive muitas fases, desde que era um jovem padre até que hoje sou um jovem padre. Sim, ainda é um jovem padre, exatamente. Mas neste sentido, a preocupação de facto era celebrar bem. Há dias fiquei agradado, outros podem não ficar, mas fiquei agradado com um comentário que alguém me fez que se sente silêncio e se sente celebração na Eucaristia e sobretudo no momento da consagração e da oração eucarística que há mesmo silêncio e há crianças, muitas crianças, agora um bocadinho menos, não é? Mas crianças na comunidade. É bom ouvir, porque de facto também se calhar foi isso que eu potenciei. Não é? Até podia ter potenciado outra coisa, não é? Mas o silêncio eu tenho procurado que ele aconteça, não é? Porque Deus fala-nos aí e do silêncio acho que brota sempre o Espírito, por isso tem sido isto. Primeiro. Depois, claro que temos que aliar à celebração a formação, diria eu. Não a formação para conhecimento, mas a formação para compromisso. E aí, em Elvas sei que resultou bastante bem, em Vila Viçosa, se calhar, demorou um bocadinho mais, ou demora um bocadinho mais, mas a dimensão da catequese, sobretudo da infância, adolescência e juventude, talvez também porque a comunidade era bem maior, acho que se cuidou e tem procurado cuidar, quer num quer noutro lugar. A pandemia penso que nos atrapalhou um pouco neste lugar, ou nesta situação. Depois, se calhar, o avolumar de muitos serviços também não permite que a gente possa ter mais disponibilidade. Mas pronto, para dizer, como pastor, acho que é importante este lado da formação. Ou seja, do ajudar as crianças, deveria ser assim a catequese, a encaixarem na fé transmitida pelos pais. É verdade que nos deparamos às vezes com outra dificuldade, que é perceber que os pais pouco ou nada transmitiram e que nós estamos a fazer o trabalho de casa. E a catequese desvirtua-se. Mas pronto, independentemente disto ou daquilo, se nós conhecemos a realidade, temos que saber depois atuá-la. Aí. E a catequese de adultos, que tem sido também sempre um desafio muito grande, que eu tenho sentido, quer em Vila Viçosa agora, quer antes em Elvas, e sempre tive grupos de acompanhamento, mesmo não só por causa do crisma dos adultos ou do batismo, mas sim, um trabalho mais específico. Por exemplo, em Vila Viçosa agora terminamos uma catequese bíblica, ou estamos a terminar uma catequese bíblica. Em Elvas era mesmo catequese para adultos, o caminho de Emaús, que acho que a maior parte é capaz de conhecer esse modelo de trabalho e de oração. Pronto, este parece-me ser assim três bons pilares, porque de facto sem jovialidade, sem juventude, a comunidade não se renova. Mas a que está também precisa de comer, não é? E depois aquele elemento enorme que é a Eucaristia, que deve saber congregar toda a comunidade, todos os elementos da comunidade e onde são enviados em missão, para depois, nos seus trabalhos. Outras coisas haverá, mas pronto, para não monopolizar um bocadinho a conversa. A liturgia, como já bem ficou aqui para tempo da nossa conversa, tem feito um pilar importante na sua caminhada e, além disso, tem tido responsabilidades, né? Depois
fez formação em Roma, não é? Para a liturgia, e assumiu este legado na Diocese de diretor do Departamento da Pastoral Litúrgica, tendo tido um antecessor ainda entre nós, o Padre Leão Cordeiro, que é um marco a nível nacional na pastoral litúrgica, e o Padre Francisco Couto também tem trabalhado muito nessa área. Também é uma área, como já aqui bem expressou, que impacta muito consigo e que acha muito importante, não é? Porque é esse celebrar bem, não é? Exatamente. Quer dizer, o Padre Leão Cordeiro, que foi um homem que de facto deixava qualquer um apaixonado pela liturgia, e deixa. Eu se calhar nunca esperei estudar liturgia, na prática é isso. E apesar de gostar, logicamente, e de ser também, em certa medida, ter esse bichinho pela liturgia. Claro que depois o estudo, a descoberta, o caminho que se faz mesmo no estudo, resulta que ainda nos prendemos mais e de facto sou um apaixonado também da liturgia, com muitas dúvidas em muitas coisas, num tempo que acho que às vezes não é fácil, com tantas coisas que são propostas e que acho que baralham muitas pessoas. Sem a fidelidade não pode haver verdade, e portanto, isso também às vezes nos cria algumas dúvidas, e à medida que vão acontecendo algumas coisas, nós também as vamos aprofundando e estudando. Sim, a liturgia é a catequese viva e vivencial de todo o nosso caminho de fé, não é? E da vida em Cristo. E ela tem que ser profundamente bem cuidada. Na liturgia, o que eu gosto menos, ou melhor, nos serviços ligados à liturgia, que eu até desempenho, que eu gosto menos, é aqueles burocráticos. Mas, ok, celebrar, ensinar, não é o que sei, porque às vezes até nem sei tanto. Todos nos apoiamos em alguma coisa para ajudar a descobrir novos caminhos, ou pelo menos tornar mais simples também a descoberta das coisas. Gosto de ensinar, gosto de transmitir. Às vezes o tempo não ajuda a que a gente se cuide mais ou melhor, mas, ok, a liturgia, sim, tem sido um marco importante porque me ajuda a enraizar, a celebrar e até mesmo a descobrir aquilo que eu sou e aquilo que a Igreja é e para onde a Igreja caminha e para onde eu, com a Igreja, devo caminhar. Agora, ainda jovem, como disse, não é? São 25 anos, é um marco importante, mas ainda, se Deus quiser, como, pelo menos mais 25 anos pela frente, e muitos mais, só Deus sabe. Mas ao sobre estas bodas de prata, sobre o Padre Couto, que sentimentos vêm essas recordações, certamente, de há 25 anos atrás, mas também agora também estamos num tempo completamente novo, não é? Com todos estes desafios que se lançaram com a pandemia, na vivência da fé, na vivência da liturgia. O que é que se sente neste momento? Também em relação ao futuro. Eu sinto-me sei lá, um grande cuidado que Deus teve para comigo e tem tido para comigo. Tenho-me protegido imenso, portanto, o meu coração está exulta de ação de graças, não é? por esses 25 anos que trouxeram experiência, trouxeram, se calhar, momentos de lágrimas, trouxeram momentos de dúvidas também, logicamente. Trouxeram, pelo menos neste momento concreto em que estou aqui também a partilhar contigo, Pedro, é a certeza que se quer ser padre, não é? Logicamente. E que estou cá para servir a Diocese, ainda que às vezes neste ou naquele serviço não seja fácil. Faltou aí no elencar dessas coisinhas todas que pai tenho e as outras fins que tenho. Ainda sou reitor do seminário, diretor do Centro Pastoral Arquidiocesano. Exatamente. Membro da direção da Casa Sacerdotal, ou da Residência Sacerdotal, sei lá. São 20 mil coisas que às vezes nós temos porque somos poucos, e às vezes o estar no lugar facilita determinado tipo de funções que às vezes nos enchem demasiado. E parece e no meio disto tudo, só falamos de serviço. Ainda bem que eu comecei por dizer que a Eucaristia é sempre o lugar no qual eu me encontro comigo mesmo. E isto é fantástico. Quem diz a Eucaristia diz de toda a outra vida da oração, que é imprescindível impormos-nos para
para também centrarmos aquilo que é a essencialidade da nossa vocação. Nestes 25 anos e neste último ano, que a pandemia também me fez perceber o quão importante é, neste momento, eu configurar-me de forma bem mais evidente a Deus. Sou assim, às vezes, um extrovertido, um meio disposto. Acho que raramente alguém me viu zangado, ou mal disposto, ou triste, às vezes um bocadinho mais pensativo. Não significa que a gente não chore. Né? Não significa que às vezes não atravessemos alguns momentos, às vezes nem por nós próprios, mas por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que amamos também, e que sentimos que de facto precisam da nossa presença e que são um pedaço de nós e que nós somos muito também porque eles são aquilo que são. E todas essas, parece uma conversa intimista, mas é verdade, todos nós somos um bocadinho. E eu dou graças a Deus porque de facto acho que tem sido bastante cuidado por Deus. Tem-me deixado também, que acho que essa foi uma coisa que ficou o Sr. Dom José Alves, alguém lhe dizia na ordenação, que o Senhor o ajude sempre. E eu ouvi o Dom José dizer assim, não, que eu me deixe ajudar, porque Ele sempre me ajudará. Não é? E acho que é um pouco isto. Não é? Se calhar não respondi a nada, mas para dizer, os meus 25 anos hoje são de profunda ação de graças por aquilo que Deus fez através de mim, que Deus fez em mim, e ao mesmo tempo ter percebido que se calhar não deixei que fizesse tudo aquilo que ele pensou fazer comigo, e que eu hoje também, ao reestruturar um bocadinho cada um dos meus dias, procuro ir de encontro a isso mesmo. Portanto, estou feliz pelos 25 anos. O que é que a gente vai dizer? Não é porque vou fazer uma festa deixar de fazer, manifesta da minha parte fidelidade. E o futuro, desde que encaram com esse sentimento de continuar a servir. Exatamente, não podia ser deixado, não podia ser de outra maneira. Claro, há desafios. O futuro é sempre um futuro muito mais perto, ou seja, eu e os meus colegas de Vila Viçosa, neste momento, todos os anos preparamos uma agenda, há uns anos esta parte, e portanto o futuro está sempre a ser ali projetado. Portanto, o futuro é continuar a obra de Deus. Esta agenda não é uma agenda só de calendarização de coisas, mas é um projeto que tem um caminho, não é? Que ajuda a fortalecer a comunidade e a consolidar tudo aquilo que é o momento celebrativo e o momento vivencial e o momento formativo da própria comunidade. Portanto, o futuro é, com pandemia ou sem pandemia, a Igreja continua, eu continuo padre. Muito obrigado, Sr. Conde Couto, por esta partilha mesmo de vida, também certamente que agrada aos nossos ouvintes e quem nos vai ver. E muitos parabéns, muitas felicidades e esperamos voltarmos a encontrar nesta caminhada. Muito obrigado, Pedro. Obrigado também, seus ouvintes, e continuem a rezar por mim. Obrigado. Okay, assim faremos. Muito obrigado.